pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro O que Aconteceu com Anne, da CJ Tudor. Bom, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O que Aconteceu com Anne, da CJ Tudor. Eu tenho essa edição aqui que foi enviada para os membros do Clube Intrínsecos em março, mas em breve o livro também vai chegar às livrarias nesta outra edição aqui, nessa outra capa, né? Que é bem bonita também, mas essa aqui ela é exclusiva para os membros do Clube Intrínsecos. E além disso, além dessa vantagem também, né, da gente receber o livro antes dele ir para as livrarias, tem também a revista que já eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que alguns de vocês já ouviram, né, falar, já viram aí. E tem uma matéria muito legal na edição desse mês justamente sobre thriller, suspense, livros que abordam assim terror, essas temáticas. Então ao final do vídeo eu vou comentar com vocês também. E quem acompanha aqui o canal há mais tempo deve lembrar que eu já comentei dessa autora aqui no canal, falei sobre o livro O Homem de Giz, vou deixar aqui nos cards pra quem não conferiu, mas é um livro que eu adoro também. Inclusive esse livro está na lista dos mais vendidos, né? Essa autora inclusive vai vir também para a Bienal do Rio esse ano, em agosto. Eu estou super ansiosa pra quem sabe autografar meus livros, né? Enfim, vamos comentar então sobre este livro. Eu vou falar pra vocês sobre o enredo, sobre a narrativa e sobre as minhas experiências de leitura, tá? Sem spoilers, fiquem tranquilos. Sobre o enredo, eu posso falar pra vocês assim que basicamente é um thriller, é um suspense que envolve elementos sobrenaturais também. Então ele tem um quê assim de sobrenatural, tem alguns elementos que fazem dar aquele friozinho na barriga assim de vez em quando. E ele vai contar a história do Joe, que é um homem de uns 40 e poucos anos, que após receber um e-mail misterioso sobre o que aconteceu com Anne, a sua irmã, ele vai voltar pra sua cidade natal, pra cidade onde ele cresceu, né, viveu a sua adolescência ali, onde ele tem várias situações mal resolvidas, né, e ele vai voltar pra essa cidade pra descobrir o que tá acontecendo, porque no e-mail que ele recebeu, a pessoa dizia que ela sabia o que tinha acontecido com a Anne e que estava acontecendo de novo. Então a gente já começa o livro morrendo de curiosidade pra saber o que aconteceu com essa menina e por que está acontecendo de novo. É uma história que te instiga do início ao fim com relação ao que aconteceu com a Anne. Aos pouquinhos a gente vai tendo aí algumas ideias, umas suposições que a gente vai fazendo, mas é uma história super misteriosa e que dá aquela coceirinha assim, além, claro, dos arrepios que eu falei pra vocês, porque é uma história que envolve essa questão sobrenatural, que deixa o leitor assim com a pulga atrás da orelha, sabe? E agora falando da estrutura, o livro ele é narrado em primeira pessoa pelo próprio Joe, contando aí o que aconteceu e tal, mas ele também é intercalado em presente e passado, então o Joe vai contando esse retorno dele à cidade, como que ele é recebido pelas pessoas ali. É uma cidade assim que não é nem um pouco acolhedora, preciso dizer. Ele vai aceitar um emprego de professor na escola onde ele estudava, então assim, várias recordações voltando aí pra esse personagem. E esse personagem, ele é um personagem desajustado. É um personagem que tem dívidas, que tem problema com o jogo, enfim, uma pessoa que se considera mesmo um loser, assim, sabe? E desde sempre foi assim, então ele vai se lembrar mesmo das coisas que aconteciam na época de escola. Então a gente tem essa narrativa intercalada entre o passado, as coisas que aconteciam na adolescência dele, incluindo cenas dele com a irmã e aquilo que aconteceu com a irmã, que a gente não sabe o que é, né? Então vai incluindo essas cenas do passado, intercalando com esse retorno dele pra cidade natal, que é Arnhill. E aí, como eu falei pra vocês, a gente tem esse personagem desajustado, mas não somente ele, a gente tem vários personagens ali com uma série de problemas, questões internas. Tem aquele valentão da escola, né, da época ainda que o Joe estudava lá, então tem aquele cara que é o valentão, que faz bullying, etc. Tem aquela menina que é a mais bonita da escola, que dá e não dá bola pro Joe, sabe? Então a gente tem uns personagens muito característicos e muito bem descritos, assim, à la Stephen King, sabe? A escritora, inclusive, ela tem uma narrativa, uma escrita que se assemelha muito à narrativa do Stephen King, e eu gosto muito, como vocês sabem, eu adoro esse tipo de narrativa, então ela caracteriza muito bem os personagens e o cenário. Então o ambiente, né, onde se passa essa história, tanto o ambiente escolar quanto a cidadezinha, é muito, assim, creepy. Tem aquela vibe, aquela atmosfera meio sombria, meio esquisita, parece que tá todo mundo escondendo coisas. Isso deixa a leitura ainda mais interessante, né, mais emocionante, você consegue se envolver de fato com a ambientação, assim, dos personagens, da história em si. E agora falando um pouquinho da minha experiência com a leitura, eu preciso dizer pra vocês que eu demorei um pouquinho pra me situar, porque a gente tem uns fatos, assim, jogados pro leitor logo no começo do livro, e você demora a digerir aquilo, sabe, entender o que tá acontecendo, quem é quem também, são muitos personagens
imagens no começo, assim, porque a gente tem essas cenas do passado. Então você vai se acostumando com essa narrativa, com os personagens aos poucos, e vai tendo, assim, pouquíssimas pistas do que realmente aconteceu com a Anne. Então você tem que ali insistir um pouco na narrativa, na história, até você de fato ficar, assim, completamente imerso naquele universo meio sombrio que ela cria ali da cidade, das antigas minas, que na realidade era em torno daquilo que a vida das pessoas girava naquela época, assim, muito tempo atrás, né? Essas minas, elas já estão abandonadas no momento atual da história, mas ainda guardam aquela aura misteriosa ali. Tem muita coisa a ser desvendada nessa história. Eu consegui me envolver muito, assim, tipo, da metade pro fim do livro eu já tava bem curiosa e ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido com a Anne, então eu tava, assim, me mordendo de ansiedade. É um livro que instiga bastante nossa curiosidade, assim, dá vontade realmente de sair passando os capítulos, assim, um atrás do outro. E eu também achei que a escrita da autora evoluiu muito do Homem de Giz pra esse livro. Eu acho que aqui ela conseguiu colocar um cenário, assim, perfeito. A ambientação, como eu falei pra vocês, é perfeita. Dá pra você se sentir mesmo nessa cidade, assim, tem um clima muito hostil das pessoas. Eu acho que ela caprichou bastante aqui na ambientação. Ficou mais interessante ainda do que o Homem de Giz. Por enquanto, eu acho que esse aqui é o meu favorito entre os dois livros publicados dela. E eu recomendo muito se vocês gostam de thriller, de suspense. Eu não falei praticamente detalhe nenhum da história, apesar de parecer aí pra alguns. Podem ter certeza que tem muita coisa a mais com relação ao personagem, o que acontece na história, o enredo. Podem ir ler tranquilamente, que eu não dei spoiler. Eu acho que vocês vão se surpreender muito com essa leitura. E como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, eu vou comentar sobre um texto que tem na revista da Intrínsecos desse mês de março, que eu achei super interessante, do Cherchenesky, e ele fala justamente sobre essa questão do sobrenatural na literatura, da literatura fantástica, especialmente terror, e do porquê que nós somos tão atraídos pra esse gênero. O nome do texto é Um Fantasma Jamais Será o Elefante no Canto da Sala, o mistério e o sobrenatural como combustíveis de criação. Então ele vai falar aqui sobre o fato de, apesar de termos, assim, tantos avanços tecnológicos e científicos, especialmente a partir do século XIX e XX, ainda assim nós temos essa atração pelo mistério, pelo irracional, pelo ilógico. Supostamente esses avanços tecnológicos e científicos teriam acabado com as crenças, acabado com a superstição, mas na realidade isso não aconteceu, né? Nós ainda temos muito interesse pelo irracional, pelo que não conseguimos compreender ou não pode ser explicado. Então, cara, eu achei muito legal esse texto, tem aqui bastante coisa sobre o assunto, fora os outros conteúdos da revista, que eu acho que é, assim, um ponto forte do Clube Intrínsecos. Eu adoro esses conteúdos de apoio, que dá pra você ler um pouco mais sobre a história ou sobre as temáticas, né, abordadas no livro. Bom, e pra encerrar esse vídeo, eu preciso avisar pra vocês, então, que assinando o Clube Intrínsecos até o dia 31 de maio, vocês ainda vão conseguir receber a caixinha de junho. Então vale super a pena. Além dessas coisas que eu comentei com vocês, né, durante o vídeo, vocês ainda podem seguir as pistas da editora nas redes sociais, né, @intrínseca lá no Instagram, pra tentar descobrir qual será o livro do próximo mês, já que os livros que vêm no Clube Intrínsecos são surpresa para os assinantes. Então, além dessa experiência de ter um livro chegando na sua casa surpresa, você ainda pode seguir as pistas e tentar adivinhar, então, qual vai ser o livro do mês seguinte. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ficado curiosos aí com relação a esse livro da CJ Tudor. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.